Então, pessoal, vamos pensar um pouco nessas práticas que podem nos auxiliar também enquanto educadores na educação remota e que é importante que nós desenvolvermos, né, também dentro da disciplina de geografia, porque a educação ambiental ela é uma educação interdisciplinar, transversal, e ela deve estar permanente, articulada, integrada e trabalhada de forma interdisciplinar e transversal em todas as disciplinas. Ela deve estar presente de uma forma estruturada dentro do projeto político-pedagógico da escola, que deve ser construído de forma participativa entre professores, funcionários, alunos e a comunidade escolar. Então, nesses critérios nós vamos ter a valorização da cultura local e os saberes tradicionais, e esse é um grande desafio da educação ambiental crítica e da educação do campo, é reconstruir, né, essa territorialidade que nós perdemos com a globalização. Nós precisamos, né, resgatar o olhar da escola à cultura local, a escuta atenta às vivências dos alunos e à comunidade. Então, buscamos desenvolver, né, atividades que permitam que os alunos possam interagir com os pais, com os avós, atividades de pesquisa que eles possam dialogar e buscar, principalmente, né, resgatar esses saberes da família, da comunidade, da sua cultura. Paulo Freire fala que a gente precisa se constituir como seres históricos. E isso, ele também vai ser trazido em diferentes questões da geografia. Quando a gente vai falar sobre regionalização, quando a gente vai falar sobre territorialidade, e várias outras questões que dialogam com os conceitos geográficos. A abordagem crítica da educação, a escola ela não pode ser só conteudista, o conteúdo ele deve estar, né, em torno, mas nós devemos ter, né, a partir de uma proposta, de um tema gerador, também fazer um trabalho onde circule e circunde através dele diferentes questões que vão construir o nosso território, vão construir a nossa sociedade que vão fazer parte dos nossos saberes. Como, por exemplo, quando a gente se discute a questão dos resíduos sólidos, ou os impactos dos resíduos, né, no solo, na água, na terra, mas também na vida das pessoas. Por quê? Porque nós temos uma relação direta dos resíduos com os impactos ambientais no solo, na água, mas também, gente, na vida das pessoas. Nós temos uma série de agricultores, não, desculpa. Nós temos uma série de pessoas que vivem e sobrevivem da coleta desses resíduos. E o problema dos resíduos, ele não se encontra na destinação final, mas sim, ele se encontra e começa lá no consumo exagerado, exacerbado e assim por diante. A abordagem dos problemas locais da comunidade, a gente precisa ver a nossa comunidade, a gente precisa conhecer, a gente precisa resgatar, né, esse olhar do aluno e da comunidade para os problemas. Mas o objetivo central não é a resolução dos problemas, mas sim buscar alternativas e espaços dialógicos e construir esses espaços dentro da escola. E como a gente pode construir isso, pessoal? Através de uma reunião, de uma entrega de boletins, de uma discussão com os pais, do oferecimento de algumas atividades para a comunidade, usar os espaços, né, de convívio dentro da escola para também ser não só espaços de lazer, de entrega de boletins, não só chamar o pai e a mãe para falar mal do aluno ou para apresentar parecer, ou para trazer cobranças, mas também um olhar para a comunidade, um olhar para quem são os nossos alunos, quem são os pais dos nossos alunos, os problemas que eles enfrentam. A valorização do homem do campo. Vocês têm ideia de quantas pessoas, quantos professores acabam na escola do campo e chegam lá e dizem: vocês têm que estudar para ir para a cidade, para ser doutor, para ser advogado, para ser engenheiro, para ter vida. E quem diz que a vida no campo não é vida? E todos os benefícios que você tem de viver no campo.
nós temos que trazer isso para dentro da escola para discutir, não só na escola do campo, mas também desconstruir, né, essa questão da escola urbano-centro, né? Mas quais as relações que nós podemos estabelecer e articular a escola do campo com a escola urbana para contribuir para que se avance nessas questões. Isso é o papel nosso enquanto educadores. O incentivo à coletividade, que trabalhos podemos desenvolver com os nossos alunos que busquem a construção coletiva deles e a reflexão coletiva e também com os seus pais e com os seus alunos, né? Então, de que forma nós vamos oportunizar isso? Quais as práticas que nós podemos desenvolver, as práticas para trabalhar essa questão? Uma questão importantíssima, a integração escola e comunidade. As escolas que eu pesquisei, elas se apropriam do momento que é o aniversário da escola para se resgatar o pertencimento do aluno e da comunidade àquela escola, a história da escola, a missão da escola, aquilo que ela busca se constituir. Então, gente, era maravilhoso a festa junina de uma das escolas que eu pesquisei. Para vocês terem uma ideia, eles adaptaram num horário que a comunidade pode estar dentro da escola para que oferecer jogos, brincadeiras, jogos de bingo, jogos de cartas que são da cultura da comunidade. Eles fizeram junto a apresentação das músicas. Quem fez a dança caipira, ou a festa caipira, pessoal, não foi os alunos para apresentar para os pais, mas foram os pais e a comunidade para apresentar para os alunos. Então, essa troca, essa partilha entre o pai, a mãe, né, o avô, a avó, entre o irmão e a criança é fundamental para você construir o processo educativo. E isso a pandemia nos trouxe, porque hoje a gente tem que estar interagindo com o pai e a mãe para poder atender o nosso aluno. Então, a gente tem que acolher as nossas famílias, acolher os nossos alunos. A gente tem que dialogar, tem que construir um processo participativo e coletivo com eles. As práticas que se desenvolvem em relação à natureza, as práticas de cultivo de horta, pomar, jardinagem, canteiro de ervas medicinais. Gente, nós precisamos pensar nessas questões como instrumentos para a discussão, instrumentos para se construir a educação. Não é a horta por fazer a horta. A horta é um instrumento da nossa prática para ser refletido, para ser pensado na teoria que a gente se discutiu, para se trabalhar a partir de elementos como a agroecologia, para se trabalhar o nosso pertencimento e a nossa importância para mudar a percepção do que é a terra, do que é o solo, para discutir a soberania alimentar, a questão dos agrotóxicos, a questão da produção, né, do nosso próprio alimento e que tipo de alimento é esse? De olhar a terra e o alimento com outra percepção. A abordagem da alimentação saudável, voltada ao tipo de produção, esse é um debate também que traz a questão dos agrotóxicos, que deve estar presente dentro da escola. Que tipo de alimento nós oferecemos para os nossos alunos? Da onde ele provém? Isso é um exemplo que a escola tem que dar. E nós temos que buscar que as prefeituras, né, elas abracem essa causa, comprem também de produtos locais, de produtores locais e familiares. Precisamos investir no pensar a educação como modo de transformação da nossa sociedade, como um instrumento importantíssimo para a construção de outros mundos, de um mundo mais justo, mais solidário, mais democrático. E pessoal, não podemos esquecer que não adianta tu falar para o nosso aluno, ensinar a plantar uma árvore, respeitar uma árvore, quando a gente não ensina o nosso aluno a pensar e a respeitar o ser humano. Não adianta estar dentro da sala de aula ensinando os processos de crescimento de uma planta quando ele está indo para o pátio para fazer bullying. Quando ele está
se desenvolvendo como uma pessoa racista, preconceituosa, quando ele está se desenvolvendo com ódio. Nós precisamos trabalhar o ser humano como um ser social, reestabelecer as relações na nossa sociedade. Esse é um papel nosso, enquanto educador, enquanto professor. Então é importante pensar nisso. É importante refletir sobre a tua prática pedagógica, sobre como você quer educar, a quem você está educando, para que você está educando. E principalmente, pessoal, para que serve o conhecimento que nós estamos adquirindo. E estamos adquirindo ele numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Porque o professor, ele busca construir um aluno crítico, um aluno transformador. Ele busca repensar a educação. Então, vamos refletir, vamos repensar a nossa prática pedagógica e vamos nos transformar enquanto educadores. Fica aqui o meu agradecimento, o meu trabalho e principalmente, pessoal, a minha esperança em cada um de vocês, porque serão grandes educadores, grandes professores. E a geografia é uma disciplina